Existe uma dúvida, né, que de fato as pessoas têm e, na verdade, uma determinada consciência que também lhes falta. Ah, essa dúvida, ela se trata basicamente do que é a filosofia, o que significa a filosofia e por que a filosofia ela é importante para a vida. Vamos lá. Uma definição muito genérica da filosofia é de que ela é quem ama a sabedoria, né? Ou seja, a filosofia é o amor pelo conhecimento e pela sabedoria. Então a filosofia é a busca pela sabedoria de modo a obter o conhecimento daquilo que é a verdade. O que é a verdade? A verdade é exatamente aquilo que é real, que manifesta-se na própria realidade do indivíduo. Entende? Então, vamos supor que eu vi o ladrão assaltando a senhorinha. Então, alguém me pergunta, Eric, o que você viu? E eu digo, eu vi a senhorinha assaltando o ladrão. Eu disse a verdade? Não. E por que eu não disse a verdade? Porque eu não falei sobre o fenômeno real, o fenômeno que se manifestou na realidade. Eu falei sobre um fenômeno o qual não foi real, não se manifestou na realidade. Você entendeu? Essa é a diferença entre a mentira e a verdade. A mentira se trata de uma invenção que não é real. A verdade se trata daquilo que é real. Se eu vi um assaltante assaltando uma senhorinha, a verdade é que o assaltante assaltou a senhorinha. E o que não é isto é mentira. E a busca pela filosofia não é, lógico que não é sair você por aí, né? Não é você sair por aí, né? Percebendo os assaltantes que assaltam as senhorinhas. Não. A busca pela verdade é, de fato, você entender aquilo que se manifesta na realidade. Por quê? Porque isso facilitará a sua orientação nela. E é aqui que entra a importância da filosofia na sua vida. Quando você está dentro, primeiro, a partir do momento que você recebeu um corpo, você passou a compor a unidade do real. O que é a unidade do real? A unidade do real é exatamente o que nós chamamos de realidade. Isso é a unidade do real. Então, a partir do momento que você recebeu um corpo, você passou a fazer parte de um mundo. Um mundo com as suas infinitas potências e atos. O que no caso seriam as infinitas potências? Né? Ou seja, você está dentro de um mundo e a partir do momento que você está dentro de um mundo, você está suscetível a um atropelamento. Você está suscetível a uma árvore cair sobre sua cabeça. Você está suscetível a alguém te dar um tapa na cara. Você está suscetível a tomar uma surra. Você está suscetível a tomar um choque. Então, essas são as infinitas potências que há neste mundo. Por quê? Porque é a consequência de sua existência. O fato de apenas fazer parte da unidade do real já te coloca diante dessas infinitas potências que te circulam. E então você está no mundo onde você tem infinitas potências e ao mesmo tempo você tem infinitas possibilidades. Não é verdade? Ou seja, você pode tomar uma série de ações humanas. Eu posso, de uma certa forma, dar um beijo na garota, abraçá-la. Eu posso, de uma certa forma, dizer que a amo. Eu posso, de uma certa forma, me voltar para minha mãe e dizer que amo ela. E posso dar um abraço nela, um beijo nela. Ou seja, o mesmo posso fazer com o meu pai. E o mesmo posso fazer com os meus filhos. Então você tem essa infinita gama de possibilidades que te circulam e você, de uma certa forma, precisa ser capaz de se orientar no meio dessas infinitas potências e infinitas possibilidades. Você está entendendo? Então, a partir do momento que eu estou no mundo, eu preciso entender o
quais serão as consequências de eu tratar bem meus filhos e quais serão as consequências de eu tratá-los mal. A partir do momento que eu estou dentro da minha realidade, eu preciso entender a relação que as coisas têm umas com as outras. E como a minha ação humana, ela de uma certa forma influenciará a minha realidade. Então, se pessoas estão ao meu redor, quais serão as consequências de eu ser uma pessoa chata? Logicamente, essas outras pessoas se afastarão de mim. Não é verdade? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que não atrai. Mas eu, de uma certa forma, sou um repelente. Não é verdade? E aqui, é lógico que isso eu estou exemplificando para ilustrar um quadro para você conseguir imaginar perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Você sabe que dentro de uma realidade, as pessoas chatas, elas não atraem para perto mais as pessoas, mas ela de uma certa forma afasta. E isso não quer dizer que uma pessoa que não tem muitas pessoas perto dela é uma pessoa chata. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa boa, mas muitas vezes ela prefere a solidão. É diferente. Então você não tem uma pessoa chata, você tem uma pessoa introvertida. Uma pessoa que muitas vezes nem quer dizer que ela é introvertida, porque ela pode ser uma pessoa extrovertida, mas em um dado momento, numa dada hora. E não exatamente ela pode ser uma pessoa extrovertida como um traço constante. Por quê? Porque de uma certa forma ela prefere a solidão. Então, o fato de preferir a solidão agrega algum determinado benefício a ela e é por isso que ela prefere a solidão. Muitas vezes a solidão, ela acaba nos trazendo uma consciência. O se afastar do mundo e o retiro do indivíduo para com ele mesmo faz com que esse indivíduo seja capaz de refletir sobre sua realidade de modo que ele consiga enxergar aquilo que ele está sendo em sua própria realidade, aquilo que ele está fazendo em sua própria vida. Ou seja, ele está criando consciência sobre o seu comportamento no mundo exterior. A filosofia, ela é um meio pelo qual nós podemos obter uma consciência mais elevada acerca da forma como nós estamos comportando, acerca da forma como nós estamos pensando, acerca da forma como nós estamos enxergando o mundo, acerca da forma nós estamos enxergando as coisas. E isso, por si só, é uma grande vantagem. Por isso que a filosofia, ela faz total diferença na sua vida. E é um verdadeiro fato de que você precisa da filosofia para que você desenvolva a sua própria consciência e a sua própria orientação no mundo, meu filho. Entende? Então a filosofia, ela não é uma bobagem, como muitas pessoas diziam, né? Muitas pessoas achavam que filosofia era filosofar, falar besteiras aos quatro ventos, né? Falar coisas sem sentido, com teor poético. Não é nada disso. Absolutamente nada disso. Filosofia é o fato de desvendar a realidade, como a própria Bíblia diz, é desencobrir as coisas que Deus encobriu. Ou seja, é você de fato desvendar a própria estrutura, a própria unidade do real. Você saber que, por detrás de uma maçã que cai, existe alguma causa, existe algum efeito. Ou seja, você está desvendando a realidade. Você está vendo uma maçã cair. Só que ela não caiu por cair, ela caiu porque existe uma coisa chamada gravidade que a fez cair. Ou seja, você foi além de ver a maçã cair. Você desvendou o que está por detrás da queda da maçã. Ou seja, você já tem um conhecimento da unidade do real muito mais além daquele que foi incapaz de perceber esse efeito. É por isso que a gente
a gente tem que ter uma coisa que Louis Lavelle, ele sempre dizia: esteja 100% presente. O que no caso é essa presença total, né? Que um filósofo chamado Louis Lavelle, um francês, ele dizia: ó, você tem que perceber a própria unidade da sua experiência. Se você está vivendo uma experiência, mas não está concentrado na experiência, não está com a sua atenção na experiência, acontece que a experiência irá passar e a absorção do aprendizado não vai acontecer. Por quê? Porque você só tem aquilo que você extrai. E eu só extraio aquilo no qual eu estou demandando atenção. Ou seja, se basicamente eu estou concentrando minha atenção num determinado objeto, eu vou extrair mais dele. Porque eu estou atento. A qualquer movimento que ocorra, eu irei perceber. E a partir do momento que eu perceber, eu tomarei consciência. Então, eu preciso estar com a minha atenção concentrada na minha experiência para entendê-la. Entende? Então, isso de uma certa forma faz total diferença. Porque muitas vezes a gente viveu uma experiência, colheu frutos ruins e futuramente, quando a gente viveu aquela experiência novamente, nós colhemos frutos ruins novamente pela experiência que a gente já tinha vivido e de uma certa forma já tinha experienciado isso anteriormente. Porque nós não aprendemos com a nossa experiência. É aquele momento que eu já vi isso muito acontecer, o indivíduo ele investiu numa pirâmide financeira pela primeira vez, perdeu o dinheiro, os caras sumiram, levaram o dinheiro dele e ele investiu de novo futuramente numa outra pirâmide financeira. Ou seja, ele não perdeu o dinheiro novamente, ele não aprendeu nada com o que ele fez. Nada com a primeira experiência. O que aconteceu? Ele cometeu o mesmo erro 2 vezes, ele sofreu do mesmo mal 2 vezes. Sofrimento este que ele poderia ter evitado se tivesse presente no momento da primeira experiência. Ora, o que constitui uma pirâmide financeira? Eu sei que se em um determinado momento não tem um produto que gira e faz com que circule uma fonte de receita por meio da venda de um determinado produto entre as pessoas que fazem parte desse negócio, eu já posso imaginar que esse negócio não se trata de venda de produto, mas apenas das adesões das pessoas. Então, de uma certa forma, não existe um negócio aqui, existe um mecanismo de pirâmide financeira. Mas por que eu consegui enxergar o que é uma pirâmide financeira? Porque eu estava presente. Agora, se eu não estou presente, eu não vou ver o que é pirâmide financeira, eu só vou ver o fato de que eu perdi o dinheiro. E quando uma nova pirâmide financeira se apresentar diante de mim, eu vou cair de novo como um patinho. Então é necessário que eu esteja concentrado na minha realidade. Que a partir do momento que eu estiver concentrado na minha realidade, eu, de uma certa forma, irei captar o aprendizado e com este aprendizado, eu irei de fato aprender. Né? E aprender o quê? Aprender a entender o que de fato aconteceu para não permitir com que aconteça novamente. A filosofia, ela é importantíssima para a vida do sujeito. Os filósofos, o trabalho de cada filósofo é importantíssimo para a vida das pessoas. E é importante você absorver esse trabalho. Por quê? Porque isso é tempo ganho. Muitas coisas do que você já pensou e ainda mesmo que você ainda não pensou, já foi pensado. E está lá registrado para que você possa pensar. E, a partir disso, pensar coisas novas. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente só pensa em alguma coisa porque alguém pensou em alguma coisa que nos remeteu ao que nós pensamos. É um pouco complexo, mas você vai entender. Entende? Não entendeu? Volta aí o vídeo e processa novamente. Mas a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que você precisa estudar filosofia. E isso é importantíssimo para você. Filosofia não é besteira.
Filosofia é o entendimento da vida, o entendimento da realidade, para que você possa se orientar com sabedoria.